Estamos começando mais um programa Ponto de Vista. O entrevistado de hoje é Alessandro Bronze. Ele é diretor-presidente do Porto de Manaus. Vai falar um pouquinho sobre o dia a dia do Porto e as melhoras que eles têm buscado lá no Porto de Manaus. E ao final do programa teremos a música de Armando de Paula. Programa Ponto de Vista começando agora. Pode entrar, que aqui você é bem-vindo. De volta com o programa Ponto de Vista, o entrevistado de hoje é Alessandro Bronze, ele é diretor-presidente do Porto de Manaus e vamos conversar um pouquinho sobre algumas dúvidas que a população acaba tendo sobre o Porto. Alessandro, prazer lhe ter aqui no programa. E o público acaba tendo o público não popular acaba tendo uma visão um pouco distorcida do Porto. Por que essa visão assim um pouco, eu posso dizer até cinzenta do Porto de Manaus? Nós estamos, as empresas do Porto estão no Porto há 10 anos, nós iniciamos um processo de revitalização e dentro desse processo de revitalização várias mudanças ocorreram, né? Quando nós assumimos o Porto, ele ficava com as portas abertas, não tinha controle nenhum, muito assalto lá dentro, descontrole na venda de passagem, os transeuntes alcoolizados dormiam na área do Porto, venda de bebida alcoólica, uma média de 5 a 6 assaltos por dia. Então, a primeira medida das empresas foi controlar a entrada das pessoas para a segurança do passageiro, informatizar a venda de passagens, e isso afetou logo no início, afetou um pouco na nossa imagem, porque parecia que a gente estava fechando o Porto para a cidade de Manaus. E, na verdade, nós estávamos organizando o Porto para todos os munícipes da cidade, para todas as pessoas do estado que usam o Porto para fazer a sua viagem. Nós temos aí hoje mais ou menos 1.000 pessoas, 1.200 pessoas embarcando por dia no Porto, não só para a travessia, para o outro lado do rio, como também para a navegação regional para o interior do nosso estado. Quem acaba viajando para fora do Brasil e vem para cá, para Manaus, ainda sente essa diferença de Porto, até por causa dessa situação do investimento. Como é que está o investimento direto que vocês têm feito na revitalização e no novo trabalho para esse crescimento maior do nosso Porto? O objeto do nosso contrato era a revitalização total do Porto. A carga containerizada sairia do Porto no final de 2002 e com isso nós conseguiríamos realizar os investimentos necessários à revitalização do Porto, não só para o turismo internacional, para melhorar a navegação regional e também para que a cidade usufruísse do Porto, com bares, restaurantes e lanchonetes. Lamentavelmente a carga não saiu. Manaus não pode ficar sem um porto público para movimentar a carga, então nós fomos revitalizando as partes que foram liberadas pelo poder público. O Armazém 10, o Armazém 9, a Casa de Tração, conforme foi sendo liberadas as áreas do porto, os armazéns, nós fomos promovendo a revitalização da área. A expectativa agora, houve uma mudança jurídica, inclusive, na autoridade portuária. Já eu vou explicar um pouquinho essa questão da autoridade portuária. Essa situação da autoridade portuária, que é a dúvida maior do popular, que ele não sabe, na verdade, nem o que é a autoridade portuária. A autoridade portuária, ela está previsto na Lei de Modernização dos Portos, é uma lei de 93, e após a criação dessa lei, o Porto de Manaus é um porto da União, é um porto federal do Ministério dos Transportes. No ano de 97, o Estado do Amazonas assumiu a função de autoridade portuária, ou seja, o Estado recebeu o Porto de Manaus e alguns portos do interior para poder fazer a gestão e o papel de autoridade portuária previsto nessa lei de 93. Agora, por uma decisão político-administrativa do governo federal, até por causa da vinda da Copa do Mundo, dos investimentos federais que serão aportados, serão colocados no Porto de Manaus, foi uma decisão romper esse convênio de delegação, romper essa relação jurídica entre Estado e União, e a União está assumindo agora o papel de autoridade portuária, o papel como se fosse a entidade fiscalizadora, não só do nosso contrato, como de todos os operadores portuários do Porto Público de Manaus e desses portos do interior. E sempre que se fala em público e privado, a gente fala em engessamento. A União, às vezes, acaba engessando porque trabalho do sistema público e o Porto tem uma parte que é o trabalho privado. O que você acha desse trabalho da fiscalização direta da União no Porto de Manaus? Nós temos, na verdade, como é uma área da União, nós temos 7 ministérios funcionando lá na região do Porto. Alguns deles, vou tentar lembrar de todos,
Nós temos o Ministério da Cultura, porque é um bem tombado pelo patrimônio histórico e artístico nacional, Ministério da Justiça com a Polícia Federal, Ministério da Fazenda com a Receita Federal, Saúde, Agricultura, Ministério dos Transportes. Então são todas as entidades, Ministério do Trabalho, que realizam suas atividades de fiscalização dos passageiros, da carga, dos turistas. Então não existe uma questão de engessar, mas existe uma preocupação para que o Porto de Manaus funcione dentro dos padrões de segurança, das normas. O Ministério da Marinha também atua dentro da área portuária, dentro das normas para a segurança do passageiro e para preservar um patrimônio que é nosso, que é da União. Apesar de estar na mão da iniciativa privada, é um patrimônio da União que deve ser preservado e deve andar dentro dos preceitos legais e da legislação de cada ministério que atua lá dentro. O que deve ser um grande problema, você ter que segurar uma área para não ter que entrar no direito do outro, né? Lamentavelmente, a gente tem uma visão bacana ali. Do lado do Porto de Manaus, onde a passagem é vendida, nós temos um controle de todo passageiro que embarca, todo mundo tem que apresentar identidade, a carga tem que ter nota fiscal, juizado de menores funcionando, nós temos um atendimento ao cidadão do Estado lá dentro, com delegacia, com bancos e todas as atividades. E do lado do porto, a 500 metros fora da área arrendada, nós temos, lamentavelmente, o Porto da Manaus Moderna, onde não tem controle nenhum. Assim, controle de embarque de passageiros, controle de adolescentes, de crianças embarcando não existe, as mercadorias não tem controle, a qualidade da água que o passageiro usa naquela embarcação. Então, eu acho que esse controle, esse rigor do poder público dentro de uma área é muito importante. Senão, o Porto de Manaus daqui a pouco poderia virar uma Manaus Moderna sem controle nenhum e até dando perigo para a segurança do passageiro, para a saúde do passageiro e de todos os usuários da orla portuária aqui de Manaus. E quem anda nos dois lados vê a diferença, é gritante, na verdade. Então, a Manaus Moderna e o Porto de Manaus, parece que você está numa cidade, em duas cidades diferentes, principalmente por causa desse problema da falta de fiscalização na Manaus Moderna. Já houve casos, inclusive, lamentavelmente, alguns acidentes que ocorreram com barcos regionais, que os acidentes foram de barcos que não saíram do Porto de Manaus, né? Porque o passageiro que embarca lá lotou o barco, nós paramos de vender as passagens, o passageiro embarca com um seguro de vida, com todo o controle e todo o rigor que nós somos exigidos pelas autoridades e realizamos esse controle. Então, algumas vezes, essas embarcações que tiveram acidentes, o Porto recebeu, lamentavelmente, os corpos dessas pessoas, tudo, e a imprensa nacional divulgou que o acidente foi do Porto de Manaus. Mas, na verdade, alguns desses barcos saíram de outros portos daqui da orla da cidade, de outros pontos, de outras cidades, e que, sem controle nenhum, causaram esses acidentes e, lamentavelmente, esses problemas que ocorrem nos nossos rios. Ok, fazer só um pequeno intervalo. Volto já com o programa Ponto de Vista.